Família. Conjunto de parentes de uma pessoa. Pai, mãe e os filhos. Isso é o conceito que o dicionário diz. Mas família é muito mais que isso. Família é cumplicidade, é mistério. Você olha para uma família e acha que são somente um grupo de pessoas normais, mas ninguém sequer pode entender o que algumas famílias guardam, segredos e mistérios que ninguém pode imaginar. Salve noturnos, sou Rosiane e vou contar um relato intrigante e espero que gostem. Quem não for inscrito no canal, por favor, façam agora. Não esqueçam de ativar o sininho, comentar, pois é muito importante o seu comentário. Dê o like se gostou, se não gostou também. Compartilhe esse vídeo com o maior número de amigos possíveis. Contamos com vocês para fazer esse canal crescer. São vocês que nos mantêm decididos a criar mais e mais conteúdos de qualidade. Bom relato. O que vou contar aconteceu em 1998. Nessa época, eu estava com 18 anos, era casada e tinha uma filha de 1 ano e meio. Eu e meu marido éramos jovens, muito jovens. Estávamos começando a vida em família. Então ficamos muito felizes quando meu pai nos deu de presente algumas terras com uma linda casa e alguns bois. Meu marido era filho do administrador da fazenda dos meus pais, um homem muito bom e honesto que amava o campo. Eu e Paulo, meu marido, não nos mudamos de imediato, pois tínhamos nossa filha pequena e eu não estava confortável de ficar sozinha com ela o dia todo. Janaína, que tinha sido minha babá a vida toda, se ofereceu para cuidar da minha filha, o que me deixou muito feliz, pois ela era como se fosse minha segunda mãe. Resolvemos esperar minha filha fazer 1 ano, então eu, meu marido e a minha doce Janaína íamos finalmente para nossa casa. Começar nossa vida. Tudo resolvido, era só esperar minha filha fazer 1 ano e tudo certo. Meu sogro, Sérgio, era, como já disse, administrador da fazenda do meu pai e também seu melhor amigo. Ele tinha ido trabalhar na fazenda muito jovem, começou como peão e, como tinha a mesma idade do meu pai, tornaram-se amigos. Meu avô também gostava muito do Sérgio, tanto que pagou os seus estudos e, com o tempo, ele se tornou administrador. Quando Sérgio foi procurar emprego na fazenda do meu avô, ele tinha apenas 16 anos e já tinha mulher e filho, que na época tinha 4 meses. Esse filho é o meu marido. Eu nasci 2 anos depois. Sérgio e sua mulher Kátia me batizaram e agora são os meus sogros. Relato tudo isso, pois o que vou contar a partir de agora diz respeito a Sérgio, meu padrinho, sogro, a Kátia, minha madrinha, sogra, e ao Paulo, meu marido. Em abril de 1998, nos mudamos com nossa filha e Janaína para nossa própria fazenda. Na segunda semana que estávamos lá, eu e Janaína estávamos na cozinha e minha pequena dormindo. Então, através da babá eletrônica, começamos a ouvir barulho e vozes no quarto do bebê. Janaína foi ver sem pressa, pois como estávamos só nós duas em casa e a casa era muito segura,
estávamos tranquilas. Alguns minutos depois, Janaína volta sorrindo e tivemos o seguinte diálogo. Oxe, era seu Sérgio no quarto. Ele está sobre o berço da nossa Maria Isabel, conversando com ela. Mas a menina está em um sono só. Então eu disse, estranho, nem vi ele chegar e nem me avisou que vinha. Janaína deu de ombros. Vai ver, estava por aqui e resolveu ver a neta. Entrou e a gente nem viu. Filha, quando a gente estiver na cozinha, é melhor fechar a porta. Mas eu tinha certeza que havia fechado. Dei de ombros também e disse a Janaína que iria falar com ele. E fui para o quarto do bebê. Mas a única coisa que vi foi minha filha dormindo tranquilamente. Isso se repetiu durante toda a semana. Eu comentava com meu marido que seu pai vinha todo dia ver a neta e que nem me avisava. Ele achava que era só saudades de avô e não via nada demais. Eu também não via nada demais, mas achava chato, poxa. Meu sogro entrar na minha casa todo dia, sem me avisar. Na verdade, o que me incomodava mais era o fato de que ele tinha a chave da minha casa e entrava e saía sem me avisar e nem sequer falar comigo. O que era muito estranho, já que meu sogro, como meu padrinho, sempre foi muito carinhoso comigo. Janaína achava que ele devia estar chateado por eu ter ido embora da fazenda, mas aquela era a minha casa, né? Resolvi que da próxima vez que visse ele na minha casa, teria uma conversa séria e pediria minha chave. E assim foi. Fiquei o tempo todo na sala esperando ele entrar e nada. Até que escuto vozes no quarto da minha filha e lá estava ele. Já fui perguntando, por onde você entrou, padrinho? Ele, conforme estava, ficou, sorrindo, olhando para minha filha. Nada disse, nem me olhou. Fiquei ali parada esperando uma resposta que não veio. Por um segundo apenas, olhei para o lado e quando voltei a olhar, não mais o vi. Me assustei e comecei a chamá-lo. Não tinha como ele sair do quarto sem passar por mim. Olhei por todos os lados e nada, nem sinal dele. Fiquei muito assustada. Chamei Janaína. Ela também não o viu. Não tinha explicação. À noite, comentei o ocorrido com meu marido, que não deu muita importância. Estava tão confusa que resolvi ir até a fazenda. Meus sogros tinham uma casa na fazenda do meu pai. Deixei minha filha com meu marido e Janaína, peguei o carro e fui até lá. Como sempre, meu sogro me recebeu com muito carinho. Eu fui logo perguntando como ele tinha conseguido sair do quarto sem eu ter visto. Tanto ele como minha sogra se olharam sem entender. Me achei uma idiota por cobrar o avô de ir ver a neta. Mas eles me conheciam desde sempre. Sabiam que eu era decidida e impulsiva. Meu sogro disse que tinha um tempão que não via nem seu filho, que dirá sua neta, e que ele e a esposa estavam pensando em irem na nossa casa no domingo, pois estavam com muitas saudades, e tinham até falado com o meu pai e minha mãe, que um tempão também não nos via. Claro que não acreditei nele. Disse para ele me devolver as chaves da minha casa. De novo, ele e minha sogra não sabiam o que falar, pois, segundo eles, eu não estava falando coisa com coisa. Quando eu estava saindo, meu sogro me diz: filha, realmente não estou conseguindo entender o que você está falando. Desde que você se mudou, que não vejo minha neta. Você acha mesmo que eu iria entrar assim na sua casa, no quarto da minha neta, ficar olhando para ela e depois sumir? Então, de repente ele parou e ficou pálido, muito pálido. Minha sogra também.
Era como se de repente eles tivessem se dado conta de alguma coisa. Ambos se olharam com uma cumplicidade intensa. Então minha sogra me pegou pelo braço, me fez sentar e pediu que lhe contasse com detalhes o que eu tinha dito. Contei tudo de novo, desde o começo, bem devagar. Eles se olhavam o tempo todo e cada vez mais nervosos. Fui para casa com mais perguntas que respostas. Cheguei e todos estavam dormindo. Fui até o quarto da minha filha e qual não foi minha surpresa ao ver meu sogro ao lado do berço, sorrindo e conversando baixo com a minha filha, que dormia tranquilamente, e Janaína na cama ao lado, também dormindo. Gritei: "Padrinho, como você chegou aqui antes de mim?" Nesse momento, Janaína acordou. Olhei para ela um segundo e quando voltei a olhar, não vi mais meu sogro. Janaína quis saber por que eu tinha gritado. Então falei: "Cadê ele?" Ela quis saber de quem eu estava falando. Eu saí procurando, chamando por ele, pela casa. Meu marido acordou e, assim como Janaína, quis saber o que estava acontecendo, mas eu não sabia explicar. Só sabia dizer que meu sogro estava no quarto, ao lado do berço, e meu marido, sem entender nada, ligou para a casa dele, e meu sogro atendeu. Disse que não tinha saído de casa, e mesmo que fosse ele, não daria tempo de chegar tão rápido em casa. Meu marido e Janaína me olhavam como se eu fosse maluca. E até eu achava que estava. Não consegui dormir aquela noite. E logo cedo fui falar com a minha mãe. E o que ela me disse até que fez algum sentido. Minha mãe tinha certeza que o que eu estava vendo era um espírito se fazendo passar pelo meu sogro. Minha mãe disse que aquela casa não estava segura para mim e que ia chamar um padre. Eu e Janaína fomos para a casa do meu pai juntos com minha filha. Meu marido, como não acreditava em nada, ficou em casa. Na casa dos meus pais, por volta da 1 da manhã, todos dormindo, e no meio da noite ouve-se um grito. Era de Janaína. Todos corremos para o quarto da minha filha e, chegando lá, vimos uma Janaína histérica, abraçada com a minha filha. Ela estava tremendo e chorando. Disse que acordou e viu meu sogro debruçado no berço da minha filha, e quando ela gritou, ele sumiu. Então não era a casa, e sim tem a ver com a minha filha. Todos nós achávamos que era algum obsessor que veio junto com ela e talvez fosse coisa de vidas passadas. Mais uma vez, não consegui dormir naquela noite. Comecei a pensar o porquê desse espírito usar a imagem do meu sogro. E se fosse coisa de vida passada, será que meu sogro conheceu minha filha em outra vida? Eu sempre amei muito os meus sogros. Como disse, são meus padrinhos e ajudaram a me criar. Mas algo dentro de mim dizia que alguma coisa estava errada e que a aparição desse espírito não era uma coisa aleatória. Esse espírito continuou aparecendo ao lado da minha filha, em qualquer lugar. Ele sempre aparecia. Meus sogros se sentiam incomodados. Parecia que eles sabiam a razão de tudo estar acontecendo. Minha filha começou a ficar doente. Nenhum pediatra sabia dizer o porquê, e as benzedeiras diziam que ela estava sendo obsidiada. Eu estava desesperada. Eu e meu marido não sabíamos mais o que fazer. Até que em uma quinta-feira de junho, minha filha passou muito mal e teve que ser internada. Eu estava no hospital com ela
quando meu sogro e minha sogra chegaram. Ela chorava muito e dizia o tempo todo que a culpa era deles. Meu sogro, muito abatido, perguntou se quando meu marido chegasse, eu poderia ir até a sua casa, pois eles tinham que conversar seriamente comigo. E pediram para eu não comentar nada com o filho. Não entendi, mas concordei. E assim que meu marido chegou, dei uma desculpa e saí. Meus sogros estavam me esperando. Eles estavam sérios, muito abatidos. Meu sogro me mandou sentar, pegou minhas mãos e disse: Filha, independente do que vou te falar, antes queria pedir para você não nos julgar. Às vezes fazemos coisas que não queremos ou não entendemos, porque somos jovens ou inconsequentes. Eu e sua madrinha te amamos como se fôssemos seus pais. E o que vou te contar, queria muito que ficasse só entre nós. Nem meu filho pode saber. Principalmente ele não pode saber. O que vou te contar é uma parte da nossa vida que achávamos estar encerrada. Mas o que fazemos tem consequências e elas sempre voltam. Ele deu uma pausa. Minha sogra respirou fundo e começou a falar. Eu tinha 15 anos e já era esposa e mãe, assim como você. Me casei muito cedo. Meu marido, assim como eu, era muito jovem, apenas 16 anos, e já era marido e pai. Ele era um homem honesto, bom, trabalhador, me amava o filho. Era um ótimo pai e esposo. Nessa época, morávamos em um sítio. Meu marido era uma espécie de faz-tudo lá. Vivíamos muito bem. Então a interrompi. Madrinha, não estou entendendo. Você está falando do seu marido no passado, como se ele não tivesse aqui do seu lado. Ela não respondeu e continuou. Meu marido tinha um irmão gêmeo que era o oposto dele. Esse irmão foi para um caminho diferente, se envolveu com coisas e pessoas erradas. Com tão pouca idade, já tinha se tornado um matador de aluguel profissional e também roubava. Ele e meu marido eram gêmeos idênticos. Os dois não se viam ou falavam há algum tempo, até que um dia, meu filho estava com 4 meses, quando ouvimos batidas na nossa porta. Era madrugada, e quando abrimos, lá estava ele, o irmão idêntico do meu marido. Quando o vi, fiquei abismada, pois eram realmente a mesma pessoa. O irmão do meu marido pediu para ficar na nossa casa por um tempo, pois ele estava sendo procurado, tanto pela polícia, mas também por outros bandidos. Eu fui contra, claro, mas meu marido o acolheu. No começo, não nos demos bem. Ele era o oposto do meu marido. Era alegre, seguro de si, esbanjava sensualidade, me fazia rir. Nessa hora, eles se olharam cúmplice. Ela deu uma pausa e parou. Meu coração começou a acelerar. Acho que já sabia o que ia acontecer. Comecei a pensar em várias coisas, mas nada do que pensei se comparou a tudo o que ela me disse. Minha sogra baixou os olhos, claramente envergonhada. Então continuou baixo. Nos apaixonamos, filha. Me apaixonei pelo irmão do meu marido. Então ela começou a chorar e meu sogro continuou.
Eu era todo errado, filha, mas queria mudar de vida, queria muito. Eu e sua madrinha estávamos dispostos a ficar juntos, então resolvemos fugir. Mas eu não podia proporcionar à sua madrinha o que o meu irmão proporcionava. Ele era honesto, trabalhador, bom, e eu era um errante, um nada. Estava sendo procurado, ia morrer. Então, nessa hora, ambos estavam chorando. Minha sogra continuou devagar. Tivemos a ideia de ir embora. Sabíamos que não seria fácil, pois ele era um fora da lei e a qualquer momento, com certeza, iria morrer. Foi aí que fizemos o maior erro de nossas vidas. Eu sei que um dia vamos pagar por isso. Em uma noite, esperei meu marido dormir, arrumei meu filho, na época com 4 meses, peguei os documentos do meu marido e coloquei no lugar os documentos do irmão. E fomos embora, sem olhar para trás. Passamos por várias dificuldades até chegar aqui. O resto é o que você já sabe. Durante todo o tempo em que eles falavam, meu sogro segurava nas minhas mãos. Então as puxei com força e raiva. Olhei aquele homem que eu amava. Depois olhei aquela mulher tão frágil que considerava minha segunda mãe. Fiquei olhando eles e juro, vi 2 monstros ali. Saí daquela casa correndo e enojada. Me faltava o ar. Cheguei a casa e comecei a chorar. Chorei pelo meu marido, pela minha sogra e pelo meu sogro. Os 2. Não sei quanto tempo fiquei ali chorando. Depois me ajoelhei e fiz uma oração ao verdadeiro pai do meu marido. Disse a ele que sempre seria bem-vindo para ver a neta, mas que ele era um homem bom e merecia ir para um lugar melhor. Orei com todo o meu coração, pedi para ele perdoar a todos nós e senti uma paz muito grande, acompanhada por um cheiro, por um perfume de rosas. Naquele momento, tive certeza que ele era um espírito de luz e que não queria nos fazer mal. Essa revelação me deixou muito abalada, mas bastou olhar para os meus sogros e padrinhos, tão destruídos pela dor, que toda a revolta passou. Fizemos um pacto de segredo. Se o universo e o irmão o perdoou, quem seria eu para julgá-los? Sérgio era um bom pai para o meu marido. Eles se amavam e ele era um ótimo avô. Sempre foi um padrinho maravilhoso para mim e um amigo leal e sincero para o meu pai. Ninguém muda o passado. Por isso, o que fazemos lá atrás não pode interferir no nosso presente. E é o presente que no final sempre importa. Minha filha se recuperou, nossas vidas seguiu em paz. Meu sogro e a minha sogra passaram o resto de seus dias fazendo de nossas vidas bênção, uma forma de pedir perdão ao universo. Eles sabiam, e eu também, que a hora de pagar a dívida um dia chegaria. Somente o Criador tem o poder de julgar. Esse segredo é só nosso, e apesar de envolver diretamente meu marido, nunca contei para ele. E a lembrança que ele tem do pai e da mãe é a melhor possível. E é assim que tem que ser. Essa é uma história antiga, de família.
Hoje, minha filha tem 26 anos. Ela sempre disse que nos momentos mais importantes da sua vida, ela sempre sentia uma presença muito boa, acompanhada de um cheiro, de um perfume de rosas. Quando ela fala isso, eu sorrio. É o seu avô. Ela concorda, achando que é o avô falecido. Na verdade, ela tem razão. Realmente é. Obrigada por contar o relato da minha família. Beijos de luz. Tchau, noturnos.